Olá, que bom que você veio hoje. Essa é a nossa quarta videoaula e nessa videoaula nós vamos falar sobre conjuntos numéricos, que é uma extensão do conteúdo de conjuntos que nós iniciamos no primeiro ano do ensino médio. Ok? Vamos lá? Bom, nós vamos falar dos conjuntos numéricos ao longo do desenvolvimento, então vamos começar pelo conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, simbolizado pela letra N vazada, inclui os números que tu aprende a contar desde pequenininho. Então começa no 0, depois vai para o 1, para o 2, para o 3. Então esses são os números que fazem parte do conjunto dos números naturais. Interessante é que se eu quiser excluir o 0, que faz parte dos naturais, eu tenho que colocar um asterisco. Então se vier n asterisco, o 0 não é incluído. Depois do conjunto dos naturais vem o conjunto dos inteiros, que é uma expansão, porque os naturais só têm os positivos, os inteiros vão ter os negativos também. E uma forma de representar só a parte positiva é colocar z+. Z+ exclui os negativos. Se eu colocasse z+ com asterisco, excluiria também o zero. Certo? Esse é o conjunto dos inteiros. Depois, numa expansão, vem o conjunto dos números racionais. O que é um número racional? Basicamente, um número racional é um número que tu consegue escrever em forma de fração. Então, como é que eu represento os racionais? Pela letra Q vazada. Quem são esses elementos? X, tal que x é igual a sobre b, uma fração, portanto, onde o a é um número inteiro e b é um número inteiro. Ou seja, numerador da fração e denominador da fração tem que ser inteiros. E qualquer número que eu consiga escrever em forma de fração é racional. Por exemplo, o 4. 4 é um número racional. Por que 4 é racional? Porque 4 eu posso escrever como sendo 4 sobre 1, uma fração. Portanto, 4 é racional. Sim, qualquer número inteiro é racional, eu sei disso. 1,5. E os números com vírgula? Também eu posso escrever em forma de fração. 15 sobre 10 dá como resultado 1,5. Então, 1,5 também é um número racional. E se o número decimal tiver infinitas casas depois da vírgula? Aí depende. Se for periódico, se tiver repetição, então o número é racional. 0,2222222 é racional. E a fração equivalente é 2 nonos. Se tu dividir 2 por 9, vai aparecer no visor da calculadora 0,22222. A regrinha básica é o seguinte: se tem repetição de um dígito depois da vírgula, tu vai dividir por 9. Então vai ficar 2 dividido por 9. Se por acaso tiver dois dígitos de repetição, como nesse exemplo aqui, ó, 0,565656, então vai ficar a fração 56 sobre 99, certo? Mas a regra básica é essa: se tem uma casa repetindo, por 9. Se tem duas, por 99. Se tiver 3, por 999. E assim por diante. E se não começar logo depois da vírgula? Então tem um detalhezinho. Esse aqui, 0,0121212, a repetição não começa logo depois da vírgula. Então eu vou fazer 12 sobre 99, porque tem dois dígitos de repetição. E como tem um zero ainda entre os números, tu vai colocar um zero aqui no final. Vai ficar 12 sobre 990. O importante para nós agora não é transformar o número decimal em fração, mas é saber que qualquer número decimal periódico é um número racional, vira uma fração. E tem números que não viram fração? Sim. Os números que tu não consegue escrever em forma de fração são os números que têm infinitas casas depois da vírgula, só que não tem repetição, são os números irracionais. E como exemplo, eu tenho aqui a classe das raízes. Raiz de 2, raiz de 3, raiz cúbica de 5, π. Qualquer raiz não exata que tu coloque na calculadora, tu pode observar que não tem repetição dos números depois da vírgula, dos dígitos depois da vírgula. Então não é uma dízima periódica, logo não vira uma fração. Então tem dois tipos de número que nós conhecemos até agora. O conjunto dos racionais são os números que viram fração, que podem ser escritos em forma de fração, e os números irracionais são os números que não podem ser escritos em forma de fração. Então aqui eu estou representando, naturais está incluído nos inteiros, que está contido nos racionais, e fora dos racionais tem os números que não são racionais. Se eu pegar os números que são racionais, as frações, e unir com os números que não são racionais, os irracionais, portanto, então eu tenho o conjunto dos reais. O conjunto dos reais é o conjunto numérico mais amplo que a gente conhece até esse momento, certo? No nosso estudo. E é a união dos racionais com os irracionais. Existe um conjunto mais amplo ainda, o conjunto dos complexos, que nós não estudamos na primeira série do ensino médio e não vamos fazer referência aqui. Por enquanto, o conjunto dos reais nos basta. E interessante é que no conjunto dos reais eu consigo pegar pedaços desse conjunto. E a gente chama esses pedaços do conjunto de intervalos.
Então, denominamos intervalo a qualquer subconjunto dos números reais. Existem dois tipos de intervalo, basicamente. O intervalo aberto e o intervalo fechado. Por que intervalo aberto? Porque tem uma bolinha aberta como símbolo na extremidade do intervalo. Por que intervalo fechado? Porque tem uma bolinha fechada, cheia, na extremidade do intervalo. Esse é o motivo, basicamente. O intervalo aberto... Bom, o que é o intervalo? Né? Tem que ter duas extremidades. O intervalo é um pedaço do conjunto dos reais, limitado à esquerda por um número e à direita por outro número. O número da esquerda é o menor, o número da direita é o maior. Então aqui eu estou representando o conjunto de todos os números que tu conhece entre A e B. Como o intervalo é aberto, eu não incluo nem o A nem o B no resultado do intervalo. Então na representação algébrica eu vou ter que escrever assim, ó, x pertence aos reais, tal que x é maior que o A e x é menor que o B. Ou seja, o x está entre o A e o B. Eu não coloco igual porque o x, a extremidade não entra no meu intervalo. E a notação mais prática que eu conheço é a notação de intervalo. Usa apenas as extremidades A e B. Se for aberto, eu coloco parêntese. Se for fechado, como o exemplo de baixo, eu vou colocar colchete. O que é esse colchete virado aqui? É outro modo de representar parênteses, ok? Se eu colocar parêntese ou colchete virado para o lado contrário, representa intervalo aberto. Se for intervalo fechado, eu vou ter que usar o sinal de igual. Por exemplo, aqui o intervalo vai do A até o B, todos os números do A até o B, com vírgula, todos os números, incluindo A, incluindo B, eu tenho que colocar o igual. Se eu representar por intervalo, eu vou ter que colocar a extremidade esquerda como sendo o A e a extremidade direita como sendo o B, com colchetes. Certo? Vamos a alguns exemplos de intervalo só para verificar se tu compreendeu. Aqui eu tenho 4 intervalos representados na reta e eu quero a notação de conjunto ou de intervalo. O primeiro vai do 4 até o 7. Nota que o 4 é fechado e o 7 é aberto. Então eu vou escrever assim, ó, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 4, porque está à direita do 4, a minha reta que eu quero representar. E x é menor do que 7, porque está à esquerda do 7. Então eu tenho as extremidades, 4 de um lado, 7 do outro. 4 é bolinha fechada, vai o sinal de igual. 7 é bolinha aberta, não vai o sinal de igual. A forma de representar isso por intervalo é essa aqui, ó. 4 com colchete, vírgula, 7 com parêntese, porque o 4 entra e o 7 não entra. Estou chamando a atenção que essa forma de escrever aqui representa todos os números entre o 4 e o 7. Todos os números. Só que o 7 não entra e o 4 entra. Então ali tem o 4, o 5, o 6, o 6,9, o 5,73. Qualquer número entre 4 e 7 está nessa representação. E se for nesse segundo exemplo aqui? Depois do 5. Olha, então eu digo que o x é um número real maior que 5, porque é depois do 5. Na forma de intervalo, eu coloco a extremidade esquerda, que é o menor de todos, é o 5, e vai até o infinito. Eu tenho que colocar 5 com parêntese, porque tem uma bolinha aberta ali. Tá? Ou parêntese ou colchete virado para o lado contrário. Se tivesse uma bolinha fechada, eu utilizaria o colchete. No exemplo de baixo, os números são menores que o 3, estão à esquerda do 3. Então x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 3. Nota que se tem bolinha fechada, eu coloco igual. Ou, se for em notação de intervalo, eu sempre tenho que colocar à esquerda a extremidade menor, à direita a extremidade maior. Como aqui não tem extremidade para a esquerda, eu vou colocar menos infinito, para dar a ideia que começa lá nos negativos e cresce até o 3. O 3 tem bola fechada, então eu vou ter que colocar colchete. Muito bem, e o último exemplo. Vai do 2 até o 5. Então x é maior que 2, menor que 5. Lembra que tem que colocar o igual somente no 5 por causa da bolinha fechada. Bolinha aberta não vai o igual. E eles são reais, é importante dizer que são números reais. Na forma de intervalo, mais fácil, vai do 2 até o 5, parênteses no 2, colchete no 5. Certo? Ainda vamos ter uma videoaula de exercícios sobre esse conteúdo, mas a teoria basicamente é essa. Obrigado pela companhia, nos vemos por aí, bons estudos. Até mais!